Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini do curso Sou Marinheiro, seu professor de matemática. E hoje nós vamos estudar duas coisinhas que são complemento da aula de número 12. Se você não assistiu então a aula de número 12, volta lá e assiste que você vai precisar dos conhecimentos que lá foram passados para entender essa aula 13, tá? Vamos para a aula de número 13. Vamos então para a aula de número 13. E nessa aula nós vamos aprender aí o que vem a ser uma relação inversa e o gráfico de uma relação, beleza? Vamos começar com relação inversa. Relação inversa. Galera, para estudar relação inversa, nós vamos ter que lembrar o que é uma relação. Eu já falei isso na aula 12, mas eu acho interessante a gente repetir o que vem a ser uma relação. E vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos dar aqui um conjunto A, por exemplo. Um conjunto A formado pelos elementos 1 e 2. Um conjunto A formado pelos elementos 1 e 2. E um conjunto B formado pelos elementos 2 e 3. Professor, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma relação, para vocês se lembrarem. Tá? Vamos lembrar aqui o que é uma relação para estudar o que é uma relação inversa. Para a gente descobrir uma relação, primeiramente a gente tem que fazer o conjunto do produto desses dois conjuntos, tá? Que vem a ser o produto cartesiano. Tá? Então vamos fazer aqui o produto desses dois carinhas, A vezes B, tal que A vezes B vai ser, vamos fazer de azul aqui, 1 e 2, primeiro par é o 1 e 2, vírgula, segundo par é o 1 e 3, terceiro par 2 e 2, vamos voltar aqui, isso, terceiro par 2 e 2, depois 2 e 3. Fecha. Isso. Esse é o nosso produto cartesiano dos conjuntos A e B, tá, galera? Esse é o nosso resultado do produto cartesiano. O que é uma relação entre A e B, então? Vou dar de exemplo aqui a relação R1 que eu estou inventando aqui agora, tá? Vamos lá, relação R1, então, por exemplo, uma relação R1 será uma relação de A para B, onde o par x e y é tal que y é igual a x mais 1. Professor, não estou entendendo nada, eu não entendi o que é esse produto cartesiano aqui, eu não estou entendendo o que é uma relação. Gente, então volta na aula 1, na aula 12, na aula anterior, que vocês irão entender o que vem a ser isso daí, tá? Volte na aula anterior, que você vai entender o que é essas duas coisas aí, tá? Vamos lá, vamos construir o conjunto dessa relação R1. O conjunto dessa relação R1, então, se eu substituir o número 1 do elemento A nessa equação aí, y igual a x mais 1, eu vou obter y igual a 2. Opa, eu tenho 2 no conjunto B. Então, o meu primeiro par ordenado aqui vai ser 1 e 2. Se eu substituir o número 2 do conjunto A nesta equação aqui, no lugar de x, eu vou obter y é igual a 2 mais 1, que vai dar 3. Então, o nosso próximo par vai ser o 2 e 3. Será que essa relação R1 ela é uma relação de A para B? A resposta é sim. Por quê? Porque os pares ordenados 1, 2 e 2, 3, eles estão dentro do produto cartesiano, 1, 2 e 2, 3. Então, R1 é uma relação de A em B, porque R1 está contido em A vezes B. Tá? Está contido no produto cartesiano. Por que você fez isso, professor? Só para a gente lembrar e só para a gente estudar o que vem a ser agora uma relação inversa. Nós vamos olhar com mais cuidado aqui para esse conjunto R1 agora. Tá? Eu vou dar a definição de relação aqui e nós vamos ver qual seria a relação inversa do R1. Beleza? Opa, volta.
só apagar aqui, pessoal, espera um pouquinho. Então, galera, dada essa relação R1 aí, que está contida nesse conjunto A vezes B, está contido aí dentro, nós acabamos de provar isso, tá? Vamos estudar aqui, então, o que vem a ser uma relação inversa dessa relação R1 aí. O que seria a relação inversa? Matematicamente, a relação inversa nós vamos chamar de R elevado a menos 1. Então, uma relação inversa, a gente vai pegar a relação e elevar a menos 1 para chamar isso daí de relação inversa. A definição dessa relação, isso é uma definição, tá? Definição matemática. Não se assustem com o que eu vou escrever aqui. Presta atenção depois do que eu vou explicar, que vai fazer todo sentido. A definição de relação inversa é essa aqui, ó. A relação inversa vai ser o par ordenado yx, tal que o par x e y pertence à relação original. Olha aí, ó. Não é difícil de entender isso não, tá? Como que vai ficar isso daí, por exemplo, para a relação R1 aqui? Como que fica isso daí? Vamos fazer a relação inversa de R1 aqui, ó. Então, nós temos R1. Lá em cima, eu quero R1 inverso, beleza? Vamos pensar com calma aqui. Se R1 é formado pelo par XY, o meu R1 elevado a menos 1 vai ser formado pelos pares YX, ok? Então, para cada par XY de R1, eu vou fazer um par YX em R1 elevado a menos 1. Vamos ver aqui, ó. Então, meu primeiro par aqui em R1, ó, é o 1 e 2. Então, meu primeiro par aqui em R1 elevado a menos 1 vai ser o 2, 1. Eu inverti os elementos, olha aí, ó, os elementos do par. Segundo elemento aqui de R1, 2 e 3. Segundo elemento, então, de R1 elevado a menos 1, R1 inverso, vai ser o 3, 2. Ah, professor, então uma relação inversa, basta eu pegar o conjunto formado pela relação e inverter os elementos dos pares ordenados? Exatamente, tal como está descrito aqui, ó. Você pega o elemento x e y, o par ordenado x e y, e inverte ele para yx. Beleza, pessoal? É só isso, não tem mais nada para entender aí, ok? Galera, uma observação. Repara aqui comigo, ó. A relação R1, ela está contida aqui no A vezes B, ó. 1 e 2 está aqui. E o 2 e 3 está aqui. Ou seja, novamente escrevendo aí, o R1, ele está contido dentro do A vezes B, ok? Dentro desse conjunto maior aí. Agora veja a relação inversa. Vamos analisar a relação inversa. A relação inversa, ó, ela tem como elementos aí os pares ordenados. 2 e 1 e 3 e 2. Esses pares ordenados, eles não estão no A vezes B. Ó. A gente aqui não tem nem 2 e 1, não é 2 e 1, não é 3 e 2. E os outros dois também não. Ou seja, o R1, a relação inversa dela, não está contido no A vezes B, ok? Não está contido, não. Na verdade, nós vamos ver também nos exercícios da lista que a relação R1 inversa, ela está contida aqui, ó, R1. Vou fazer de preto aqui, ó. R1 inverso está contido, na verdade, em B versus A. Tá? B vezes A. No produto cartesiano, B vezes A. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui de exercício para vocês verem, assimilarem melhor essa situação aí. Galera, olha que exercício moleza. Ó. Dada a relação R, a relação R é formada pelos pares 0 e 1, 2 e 5, 1 e 3, 4 e 3. Pergunta, ó, obtenha a relação inversa. Vamos obter aqui, então, a relação inversa? Vamos lá, vamos fazer de vermelho mesmo, tá? A relação inversa, então, desse conjunto relação aí, basta eu pegar os pares ordenados deles e inverter a ordem. Vamos lá, primeiro par ordenado é 0 e 1. Então, nosso par inverso vai ser 1 e 0. Segundo par ordenado é 2 e 5. Então, nosso segundo par ordenado aqui vai ser 5 e 2. Olha aqui a comparação aqui. Eu estou comparando esses com esses, tá? Só inverter. Estou invertendo. Estou invertendo a ordem dos pares. Próximo par ordenado, 1 e 3. Então, o meu aqui vai ser 3 e 1.
Último par ordenado, 4 e 3. Então, meu último aqui vai ser 3 e 4. Beleza? Professor, é só isso? Sim, galera. É só isso aqui. Não tem mistério algum, ok? Obtemos, então, a relação inversa só trocando os elementos do par de lugar, ok? Vamos agora para o próximo tópico, que é o tópico de gráfico de uma relação. Galera, então, o gráfico de uma relação é um primórdio de uma função matemática, tá? Nós vimos o plano cartesiano em aulas anteriores e nós vimos agora o que vem a ser uma relação entre conjuntos numéricos. Nós vimos que uma relação ela vai, na verdade, formar um conjunto de pares ordenados, tá? E pares ordenados, vocês viram na aula de plano cartesiano que nós podemos colocar esses pares em cima do plano, tá? Então, o que seria o gráfico de uma relação? Dado uma relação qualquer, você vai colocar nesse gráfico, nesse plano cartesiano, os pontinhos de cada par ordenado. Vamos fazer como exemplo, traçar o gráfico aqui da relação do problema anterior. Vamos lá, relação do problema anterior. Ó, essa é a relação. Vou pintar ela aqui toda de azul, ok? Vou pegar o meu lápis azul aqui, azul bem clarinho, igual esse daí, e vou colocar lá no gráfico lá os pontos aí em questão. O primeiro ponto da relação, deixa eu apagar aqui para a gente poder traçar de vermelho aqui depois. O primeiro ponto da relação vai ser, vou pegar o verde aqui, ó, o ponto 0 e 1. Vamos traçar esse ponto lá de azul bem clarinho, ó. O ponto 0, vamos supor aqui no nosso gráfico primeiramente que a escala é essa aqui, ó. A cada quadradinho nós temos uma unidade, ok? Tanto em x quanto em y. O ponto 0 e 1, ele está 0 em x, ou seja, no eixo x o 0 está aqui na origem, ok? Aqui, não vou pintar agora para não confundir. E 1 em y, ou seja, se ele está 0 em x e 1 em y, ele só pode estar aqui em cima do eixo y. Esse é o nosso ponto 0 e 1, ok? Próximo ponto. 2 e 5, aqui de verde, aqui, ó, 2 e 5, ou seja, 2 em x é 5 em y. Vamos traçar aqui então. Se eu tenho 2 em x, eu estou aqui, certo? E 5 em y, se aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, ok? Aqui nesse pontinho aqui. Vamos traçar retas paralelas então. Nosso ponto 2 e 5, ele está aqui, ó, ponto 2 e 5. Vejam vocês que não há mistério algum em traçar esses pontos no gráfico, ok? Basta eu seguir a regrinha correta aqui do plano cartesiano, respeitando os intervalos de unidade nas retas x e retas y. Sendo que aqui nesse gráfico, nós estamos dizendo aqui que cada quadradinho, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, cada quadradinho vale uma unidade, beleza? Vamos para o próximo ponto aí. Ó. O próximo ponto é o ponto 1 e 3, aqui, ó, de verde, ó. Ponto 1 e 3, ou seja, 1 em x, 3 em y. Onde que está 1 e 3 aqui? Ó? O 1 está aqui, isso é correto? O 3 está 1, 2, 3. O 3 está aqui. Ó. Então, vamos traçar retas paralelas. Aqui, ó, 1 e 3. Aqui está o ponto 1 e 3. Ok? Próximo ponto seria o, vamos lá, 4 e 3. Aqui, ó, ponto 4 e ponto 3. Desculpa, ponto 4 e 3, né? 4 em x, vamos traçar o 4 em x aqui. Aqui é o 2. Aqui é o 3, aqui é o 4. E 4 e 3, 3 em y. Aqui, ó, o 3 já foi marcado anteriormente. Traçando retas paralelas aí para eles se encontrarem. Eis o nosso ponto 4 e 3, ok? Então, esses pontos aí, ó, 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5, 4 e 3. Se eu for seguir a mesma analogia para traçar a relação inversa aqui eu vou usar o lápis amarelo para fazer. Relação inversa, então, vai ser o ponto 1 em x, 0 em y. 1 em x, 0 em y, o ponto está aqui. 1 e 0. 5 e 2, 5 em x, 2 em y. 5 está aqui, 2 está aqui. Então, o nosso ponto 5 e 2 está aqui. 3 e 1, 3 e 1, ele está aqui. Aqui em cima, aqui de amarelinho. 3 e 1. Ok? E o ponto 3 e 4. 3 em x, 4 em y. Aqui, ó, ponto 3 e 4, ó. Em cima desse ponto aqui, 3 e 4. Opa, 3 e 5 não, 3 e 4. 3 e 4. O gráfico ficou um pouco poluído,
Mas vejam vocês, deixa eu apagar o resto dos elementos aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Opa, apaguei demais. Vamos deixar só os pontos aí, ó. Só os pontos, apaga o resto. Opa, volta. Volta. Oh, voltou demais. Apaga todo o restante. Vamos deixar só os pontos aí. Esses seriam os pontos das nossas relações, tá? Vejam aí que tem... Ih, apaguei ponto demais, né? Galera, deixa pra lá, tá? Não vou ficar me alongando aqui não, mas vejam que tem tinha, né? Para os pontos amarelos são 4. Por quê? São 4 pontos aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E tínhamos também 4 pontos azuis que sem querer eu apaguei. A ferramenta, infelizmente, não me deixa limpar muito da maneira como eu gostaria, tá, galera? Vamos então para um exemplo aí de exercício de gráfico de uma relação. Galera, vamos lá. Exemplo 2 da parte de gráfico. Ó, dados os conjuntos A e B, ó, A é de menos 2 até 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E B de 0, 1, 2, 3 até 4. Tá? 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3, 4. O que ele pede? Represente graficamente, ó, letra A vezes B. Ou seja, nós vamos representar no gráfico o produto cartesiano A e B. Aí vamos lá. Vamos pensar junto aqui. Ó. O conjunto A ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E o conjunto B tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ou seja, o produto cartesiano desses dois conjuntos, ele vai ter, então, 25 elementos. Tá? Se você não entendeu por que ele vai ter 25 elementos, assiste de novo lá a minha aula de número 12. Tá? Mas já respondendo, ele vai ter 25 elementos, porque esse aqui tem 5. Esse aqui tem 5 e 5 vezes 5 é igual a 25. Não tem mistério, tá? O número de elementos do produto cartesiano vai ser o número de elementos do primeiro conjunto vezes o número de elementos do segundo conjunto. Vamos lá. Vamos representar graficamente, então, A vezes B. Vou dar um pause aqui e vou colocar os 25 elementos aqui, um abaixo do outro. Galera, então tá aí o produto do A vezes o B. Tá? Todos os elementos estão aí, são 25 elementos. E a gente tem que desenhar, então, no plano cartesiano e colocar para cada um desses elementos aí, para cada um desses pares, um pontinho equivalente. Eu vou fazer o gráfico aqui junto com vocês, tá? Vamos lá. Vamos desenhar um gráfico aqui. Primeiramente, eu vou dar mais um zoom para a gente aproveitar melhor. E vamos lá, vamos desenhar o gráfico aqui. Esse aqui é o nosso eixo Y. E vamos adotar aqui para cada espaçozinho, deixa eu fazer uma reta melhor aqui, para cada espaçozinho, nós vamos designar uma unidade. Então, vamos colocar a origem aqui, ó. Vamos lá, a reta da origem, a reta do eixo X, a reta das abscissas, e o Y, a reta das ordenadas, tá? Vamos lá, então, para cada unidade, para cada quadradinho, uma unidade, então nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui, óbvio que é a origem, é o 0 nas duas retas, aqui nós temos 1 e 2, aqui nós temos menos 1 e menos 2. Precisa desenhar mais coisa que isso? Creio que não, porque nós descrevemos aí todos os elementos do conjunto. Vamos lá, vamos colocar uma cor azul aqui agora, um azul clarinho. E vamos desenhar esses pontos aí. Primeiro ponto, ó, menos 2 e 0. Menos 2 em x, 0 em y. Esse ponto está aqui, ó. Menos 2 em x e 0 em y. Segundo ponto, menos 2 e 1. Menos 2 e 1, ele está aqui. Terceiro ponto, ó, menos 2 e 1, acabamos de fazer. Terceiro ponto, menos 2 e 2. Menos 2 e 2, ele está aqui. Ó. Gente, pela lógica, a gente vai subir até o número 4. Aqui está o menos 2 e 3, aqui está o menos 2 e 4. Ok? Estamos varrendo assim, ó, menos 2 e 3, menos 2 e 4. Próximo par, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 ele está acima da reta das abscissas, ó, menos 1 e 0. Menos 1 e 1 está aqui, menos 1 e 2 está aqui, menos 1 e 3 aqui, menos 1 e 4 aqui. Ó, vamos ver se procede aí, ó, menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3, menos 1 e 4. Gente, pela lógica que a gente está estabelecendo aqui no desenho desse gráfico, basta a gente varrer a área desse quadrado aqui, ó. Vou fazer o quadrado aqui, ó.
Por quê? Porque é a área onde os dois conjuntos estão se multiplicando, é a área do produto cartesiano. Vamos fazer isso então, ó. Vamos pintar esse quadradinho todo aí, ó. Vamos pintar tudo. Olha aí que maneiro, ó. Lembrando que a gente está pintando só os pontos que tem par ordenado, ou seja, um ponto aqui no meio, certamente ele tem um par ordenado dentro do conjunto dos reais para ele. Mas aqui a gente só tem número inteiro, ó. Ok? Esse par aqui, por exemplo, ó, ele seria um número quebrado, ou seja, um número real. Aqui nós estamos trabalhando só com inteiros. Ok? Então é assim que ficaria o gráfico dessa função. Que função é essa? Desculpa, que relação é essa? É a relação de A vezes B. Ok? Não foi difícil de fazer, tá? Vamos agora para a letra B. Galera, olha só. Eu vou fazer a letra B com mais velocidade para a gente já ir aprendendo, beleza? B vezes A, ele vai ser a relação inversa de A vezes B. Aí vamos lá, nós temos que lembrar que B, ó, vou fazer aqui, ó, B, ele vai de 0 até 4. Esse é o conjunto B. Aqui é o 3, aqui é o 4, ok? Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Vamos lá, 3 e 4. E nós temos que lembrar que o A, ele vai de menos 2 até 2. Todos os conjuntos têm 5 elementos. Aqui eu coloquei em parênteses, mas é chaves. E aqui também é chaves. Galera, beleza, olha só. O B vezes A, nós temos que reparar agora que o X, quem vai determinar quem são os X é o B. Quem vai determinar quem são os Y, quem vai estar no eixo Y é o A. Então, eu vou desenhar o gráfico aqui para B vezes A. Não vou desenhar todos os elementos, tá? Se vocês quiserem, na verdade, vocês devem. Façam essa multiplicação aí no caderno de vocês, para ver quanto que dá o conjunto B vezes A. E depois a gente traça tenta entender o gráfico que eu vou fazer aqui. Mas já adiantando para vocês, B vezes A é a relação inversa de A vezes B. Então, se A vezes B é esse conjunto aí, basta você inverter todos os elementos e construir B vezes A, ok? Vou desenhar o gráfico aqui para vocês, o gráfico dessa relação. Galera, olha aí, então tá aí o gráfico da relação B vezes A. Vejam vocês que o gráfico da relação B vezes A, do produto cartesiano do conjunto B vezes o conjunto A, ele é diferente daquele gráfico anterior que nós desenhamos, tá? Olha lá, ó, o gráfico anterior, ele tá daqui para cima no eixo X. Olha aqui, ó, vamos pintar de amarelo ele aqui, ó. Olha aqui, olha como é que ele tá. E o gráfico, esse é A vezes B, e o gráfico de B vezes A, ó, ele tá aqui, ó, do lado direito aqui, ó. Vejam aí comigo, do lado direito aqui, ó, no eixo X. Ou seja, eles não são a mesma coisa, tá? Não são nem nunca serão, beleza? Vamos agora para a letra C, para você entender melhor o que é essa questão de gráfico de relação. E a letra C, ela complica um pouquinho, mas vamos com calma que eu tenho certeza que vocês vão entender. Vamos lá. Galera, ó, a letra C, ela parece um pouco mais complicada, mas ela não é tão complicada assim. Vamos lá. Nós vamos traçar o gráfico dos pontos x e y, dos pares ordenados x e y, tal que eles pertencem ao conjunto A vezes B. Essa é uma informação importante. Por quê? Porque se eles pertencem a A vezes B, isso significa que o gráfico que nós vamos desenhar, ele está contido aqui nesse conjunto aqui, ó. Olha aqui, ó, está contido aqui, beleza? Vamos desenhar esse gráfico então, vamos comigo com calma aí, ó. Vamos lá. E além disso, além deles estarem contidos, esses pontos estarem contidos no A vezes B, eles vão respeitar essa equação aqui. É essa equação que eu falei que ia tornar a questão mais difícil, mas ela não é tão difícil assim. Vamos com calma aqui, ó. Ó, a relação diz o seguinte: y vai ser igual a x elevado ao quadrado. Nós vamos substituir, então, os valores de x aqui, lembrando que os valores de x são esses 4 valores aqui, mais o zero da origem, esses 5 valores. E os valores de y são aqueles que nós vamos encontrar, beleza? Vamos lá, ó. Substituindo, então, o primeiro valor. Vamos substituir esse valor aqui, o menos 2. Ó, vai ficar assim, ó. Y é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Isso vai dar, então, que y é igual a 4. Ou seja, nós temos o primeiro par aí. O primeiro par vai ser menos 2 em x e 4 em y. Vamos olhar lá para cima, lá, ó. Olhando lá para cima. Esse par, esse número do par está aqui, ó. Menos 2 e 4. Cadê menos 2 e 4? Aqui, ó, menos 2 e 4. Olha ele aí, ó. Menos 2 e 4, beleza? Vamos marcar esse ponto lá no gráfico, então. Opa, deu uma diminuída aqui, foi sem querer, pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, peraí.
Pronto, galera, voltamos. Vamos traçar esse ponto aí, menos 2 e 4, então. Então, é menos 2 em x e 4 em y. Seria esse ponto aqui, ok? Esse é o ponto menos 2 e 4. Vamos continuar a questão aí. Ó, próximo ponto é o menos 1. Vamos limpar para não poluir. Vamos pegar esse ponto aqui, esse elemento menos 1, e vamos substituir aqui na equação. Vai ficar assim, ó, y é igual a menos 1 ao quadrado. Isso vai resultar em y igual a 1. Ou seja, o nosso próximo par é menos 1 e 1. Se a gente for verificar lá em cima, eu dou toda a certeza que esse ponto ele também está dentro do domínio A vezes B, ok? Vamos desenhar esse ponto então. Menos 1 e 1. Está aqui, ó. Próximo ponto. Próximo número que nós vamos jogar aí dentro do eixo x é a origem, é o zero aqui, ó, que eu não tinha desenhado, mas ele está aqui. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Y é igual a zero ao quadrado. Isso dá que y também é igual a zero. Então o nosso par vai ser o 0, 0. E esse ponto ele está aqui, ó, exatamente na origem. Beleza, galera? Está na origem. Próximo ponto. Próximo ponto vai ser o ponto 1, tá? Vamos ver que elemento que ele vai nos retornar, o número 1. Vai ficar aqui, ó, y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, y é igual a 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Então, o nosso próximo ponto é 1, 1. Esse ponto ele está exatamente aqui, ó. Opa, não era para ser de vermelho, era para ser de azul. Tá vendo? Tá vendo aí? Beleza? Vamos continuar. E o nosso último número, que é o número aqui do conjunto do conjunto A, é o número 2. Sendo o número 2, aqui nós vamos substituir ele na equação. Vai ficar como? Y é igual a 2 ao quadrado, então y é igual a 4. Então o nosso par é 2 e 4. Ok? Esse ponto está onde? Está aqui em cima. Temos aí então uma figura, né? Se a gente for ligar esses pontos aí, nós temos uma figura geométrica que ela é conhecida, é a nossa famosa parábola, tá, pessoal? Ela não é a parábola propriamente dita, por quê? Porque a gente só tem 5 pontos aí. 5 pontos que nós traçamos de acordo com essa relação aqui, beleza? Então, ela não é uma parábola completa. Seria uma parábola se o nosso domínio fosse o conjunto dos reais, tá? Mas o nosso domínio está compreendido só no produto cartesiano A vezes B. Se fosse o domínio do conjunto dos reais, aí sim nós teríamos a parábola. Beleza, galera? Vamos para a letra D para a gente entender melhor essa questão de gráfico de conjunto. Galera, a próxima questão, então, é o exercício 3. Vamos fazer junto esse exercício 3, porque ele parece complicado, mas não é. Vamos lá. Construa o gráfico das seguintes relações. Letra A. Ó, vamos voltar para não poluir. Aqui, ó. O par x e y pertence a reais vezes reais. Opa! Lembra na questão anterior que eu falei que a gente poderia ter relações dentro do conjunto dos números reais? Nessa relação aí nós vamos considerar o conjunto dos reais inteiros, tanto no eixo x quanto no eixo y. Olha aí, ó. Então é reais versus reais. Então nós vamos considerar os reais no eixo x e no eixo y, ok? Tal que o x ele está entre 1 e 4, ou seja, ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. E o y ele é maior igual a 2 e menor igual a 4. Professor, não entendi esse final aí. Calma que vocês vão entender. Vou desenhar o gráfico aqui para vocês. Ó, vamos lá. Vamos jogar isso aqui para cima e vamos desenhar o gráfico juntos. Não vou dar pause. Ó. Vou desenhar o gráfico aqui. Aqui é o nosso famoso eixo das abscissas, das ordenadas, desculpa, que é o eixo y. Eixo das ordenadas. E aqui é o nosso eixo das abscissas. Tá? Vou desenhar ele bem aqui mais ou menos. Deixa eu fazer ele mais retinho aqui, senão não ajuda a gente. Calma aí, pessoal. Bem retinho aqui. Aí até aqui tá bom. E o nosso eixo das abscissas bem reto também, o mais reto possível. Pronto. Aí, x e y. Galera, é o seguinte, primeiro nós vamos trabalhar aqui com o eixo x. Vamos considerar então cada quadradinho uma unidade, ok? Cada quadradinho uma unidade. Então aqui nós temos 1, 2, 3 e 4. No eixo y a mesma coisa. Nós temos 1, 2, 3. Eu vou ter que estender um pouco mais esse gráfico, galera. Vamos lá. Vamos colocar esse gráfico até aqui em cima, aqui, ó. Até o 4. Porque eu vou precisar do 4, na verdade. Isso. Então, 1,
2, 3 e 4. Aqui o eixo Y. Galera, é o seguinte. Aqui na parte do eixo X, ele falou que meu gráfico ele vai de X sendo maior ou igual a 1 até menor ou igual a 4. Ou seja, essa região aqui do gráfico aqui, ó. Essa região aqui, vamos lá. Essa região do gráfico aqui, ó. Essa região aqui, ok? Essa região da reta real. Essa região delimitada aqui, pintada de vermelho. Professor, mas qual ponto? Todos os pontos, ok? Porque a gente está falando do conjunto dos números reais, tá? Então, essa região aí, entre o 1 e o 4. E ele está considerando também a região do eixo Y, que é a região entre o 2 e o 4. Olha aqui, ó. Então, é essa região aqui, seria essa região toda, tá? Pintada aqui de vermelho. Tá, professor, mas como é que eu represento isso no gráfico? Você representa da seguinte maneira, você vai promover o encontro das duas regiões. Nós vamos pontilhar aqui, ó, essa primeira região aqui do eixo X, aqui para cima, tá? Vamos pontilhar. E vamos pontilhar a região do eixo Y, aqui do lado aqui, ó. Pontilhar a região do eixo Y, entre 2 e 4, podendo ser o 2 e o 4. Beleza? O encontro das duas, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, pontilhei as duas então. O encontro das duas é o nosso gráfico. Professor, como assim? Basta aqui, ó, que você pinte esse quadradinho aí dentro, é só você pintar ele, tá? Deixa eu apagar aqui, aqui é menor ou igual. Então, se a gente pintar esse quadradinho todo aqui, ó, se a gente pintar isso aqui tudo, vamos pintar aqui, ó. Desculpa, deixa eu pintar aqui com o meu marca-texto. Vamos pintar aqui com marca-texto bem forte, aqui, cinza, por exemplo. Então, o nosso gráfico, opa, menor que isso. Deixa eu voltar aqui, ó. O nosso gráfico, ele está aqui dentro, ó. Dentro dessa região, incluindo as bordas, tá, pessoal? Professor, por que inclui as bordas? Porque nós temos aqui igualdades, ó. Temos igualdades, então as bordas estão incluídas. Vou pintar de preto aqui, então, porque as bordas do nosso retângulo, a nossa região retangular, elas estão incluídas, ok? É só isso, professor? Sim, gente, é só isso. É mais fácil até que o anterior. Por quê? Porque o anterior, nós temos que ficar fazendo pontinhos. Aqui é só a gente pintar uma região. Que região é essa? É a região do encontro entre essa região aqui no eixo X e essa região no eixo Y. Beleza, pessoal? Vamos para a letra B aí para ver como é que fica um outro exemplo. Galera, ó, letra B aí então, nós vamos desenhar o gráfico dessa relação aí, ó, da relação dos pares x e y pertencente a reais ao quadrado. Professor, não sei o que é reais ao quadrado. Galera, reais ao quadrado é a mesma coisa do que a gente escreveu aqui em cima aqui, ó. É a mesma coisa aqui, reais vezes reais aqui, ó. Porque reais vezes reais é reais ao quadrado, ok? Então, pertencendo a reais ao quadrado, tal que o x vai ser maior ou igual a 1 e o y vai ser menor que 2. Vamos primeiro desenhar o plano cartesiano, desculpa, voltou aqui em cima, para depois entender, delimitar essas regiões aí. Vamos lá, plano cartesiano aqui, ó. Eixo das ordenadas, eixo y e eixo das abscissas. Vamos traçar eles aqui. Eixo das abscissas aí, o mais reto possível. Eixo x, tá? Primeiro intervalo aí, ó. Esse intervalo aqui em vermelho. Vou fazer de vermelho no... Desculpa, vermelho aqui. Volta. Avança. Aqui. Primeiro intervalo é esse aqui, ó. X maior ou igual a 1. Onde que está o 1? Vamos considerar uma unidade como sendo um quadradinho. Aqui está o 1. Então, se x é maior ou igual a 1, seria toda essa região da reta do 1 até aqui, incluindo o número 1. Ou seja, pontinho fechado aqui. Pontinho fechado no 1. Beleza? Vamos apagar essa seta aí para limpar a nossa visualização. Agora, no eixo Y. No eixo Y, nós temos que Y é menor que 2. Ou seja, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2. Tá? Quem é menor que 2? Qualquer número que esteja abaixo do 2. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3. Toda essa galera aí é menor que 2. Ok? Inclusive o número 1. O número 1 também é menor que 2. Só que aqui a bolinha vai ser aberta. Por quê? Porque não está incluso 2. Nós não temos igualdade aqui, ó. Ok? Essa igualdade não existe. Então, peraí. O gráfico ele tem que ser maior que 1, incluindo 1. Ó, tem que ser maior que 1, ou seja, o gráfico vai vir daqui para cá. Certo?
e ele tem que ser menor que 2 para ir para o eixo Y. Ou seja, nós vamos pintar toda essa área aqui de baixo aqui, ó. Vamos pintar isso aí tudo aí. Por quê? Todo mundo que está nesse quadradão aí, nesse retângulo a partir dessa reta que nós traçamos, está incluso nesse gráfico, com exceção da linha pontilhada que nós vamos desenhar aqui no número 2. Ó. Vamos desenhar uma linha pontilhada aqui. Ó. Por que essa linha pontilhada? Porque o nosso gráfico não está incluso em cima do número 2, não está incluso essa reta. Agora, em cima do número 1 aqui no eixo X, é uma linha contínua, beleza? Vamos desenhar uma linha contínua então, sabendo que essas duas linhas se perduram até o infinito, porque isso não tem limite, tá? Essa região determinada por esse gráfico aí, ela não tem limite, não vai encontrar limite, tá? Não vai encontrar limite aí para frente e para trás. Professor, então essa seria a região desse gráfico, então? Sim, galera, essa é a região delimitada por essas duas condições, tá bom? X é maior que 1 e Y é menor que 2, tá? Vejam aqui que no eixo X, ó, a região que está em cinza aí no eixo X, todos esses números que estão aí para a direita, eles são maiores do que 1, maiores ou iguais. Por que iguais? Porque aqui nós temos uma linha contínua. Se a linha contínua é igual, beleza? Agora no eixo Y, que é esse eixo aqui, ó, para cima, ninguém acima do 2 aí está marcado, nem o próprio 2. Por quê? Porque aqui a gente tem linha pontilhada. Mais abaixo do 2, ou seja, daqui para baixo, ó, aqui, ó, nós temos todos os números do eixo Y, tá? Todos os números do eixo Y estão marcados. Beleza, galera? Entenderam? Vamos agora para a letra C, para vocês verem como é que fica um outro gráfico disso aí. Galera, ó, letra C, então, vou dar uma descidinha aqui para a gente ver melhor. Na letra C, ele pede para a gente fazer essa relação aí, a relação dos pares x e y, tal que, ó, eles pertencem ao produto cartesiano dos números reais, que é reais vezes reais, e que, ó, o x está compreendido entre 1 e 4, contendo aqui a igualdade, e o y ele obedece a essa função aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar aí onde está esse intervalo de x. Acompanhem comigo aí, ó, x está aqui, y está aqui. Vamos considerar para cada quadradinho um intervalo, e aqui vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Então, o nosso intervalo para x já está definido, sabendo que esse intervalo ele é linha contínua. Por quê? Porque nós temos igualdades, uma igualdade aqui, uma outra igualdade aqui. Então, nosso intervalo aqui ele é contínuo em x, tá? Contínuo. Beleza? Linha contínua. Agora vamos ver o y aqui, ó. O y ele vai ser o conjunto que vai ser determinado pelo x, tal que a gente vai somar 1 a esse x, ok? Lembrando que o x aí só tem 4 elementos, né? Desculpa, 4 elementos não. Nós temos aqui a reta real toda aqui, ó, só que vai de 1 até 4 só. Nós vamos testar só os pontos 1, 2, 3 e 4 aqui, para a gente ver como é que ficaria uma possível reta aí dentro dessa região. Vamos lá. Vamos testar, por exemplo, o ponto 1. Vamos lá. Ó. Y é igual a 1 mais 1. 1 mais 1. Quanto que dá 1 mais 1? 1 mais 1 igual a 2. Então, o nosso ponto para x igual a 1, y vale 2. Então, se aqui é 1 em y, aqui é 2. Vamos colocar esse ponto 2 aí. Ó. Ponto 2. Aqui, ó. Esse seria o nosso ponto 2, beleza? Vamos fazer para os outros 4 pontos aí, ó. Os outros 3 pontos. Para x igual a 2 aqui, para x igual a 2, nós temos y é igual a 2 mais 1, isso dá y igual a 3. Então, nosso próximo ponto é 2 em x, 3 em y. 2 em x, aqui está o número 3, tá? 2 em x, 3 em y. Próximo ponto. Vamos apagar aqui para limpar a nossa visualização. Próximo ponto é o ponto 3. Esse ponto aqui, ó. Vamos substituir ele lá, ó. Y é igual a 3 mais 1. Quanto que vai dar isso? Vai dar y igual a 4. Então tá aqui, ó. Y igual a 4, ele tá aqui em cima, aqui, tocando aqui a setinha, bem perto da setinha. Deixa eu estender mais esse gráfico aqui para a gente poder aproveitar ele. Vamos estender ele aqui, ó. Vamos estender ele até aqui em cima aqui. Pronto, agora ficou melhor. Que é o eixo Y. Vamos lá. Próximo ponto. Deixa eu estender essas retas também. Próximo ponto seria esse ponto aqui, o ponto 4.
Ok? Vamos limpar aqui a nossa visualização. Vamos substituir o 4 na equação. Então vai ficar y é igual a 4 mais 1. 4 mais 1 dá 5. Então o nosso próximo ponto é o ponto 4 em x, 5 em y. Ok? Então 4 em x, 5 em y, ele está aqui. Beleza? Nessa região aqui. Tem como eu fazer mais? Tem como eu fazer mais. Só que não vai dar dentro da região delimitada. Por quê? A nossa região só vai de 1 até 4. Beleza? Não vai até 5, 6, 7. Então, o nosso gráfico, se ele está dentro do conjunto dos reais, em y e em x, ele não é só esses 4 pontinhos aí. Ó. Ele vai ser, na verdade, essa reta aqui. Ó. Essa reta toda aqui, que na verdade é uma sucessão desses pontos. Beleza, pessoal? Então, o nosso gráfico ficaria dessa maneira aí. Beleza? Vamos melhorar a visualização do gráfico aqui. Vamos apagar aqui. Apaga essas retas. Se meu gráfico ele só está aí, ó, eu posso traçar uma reta pontilhada aqui também. Ó. Pontilhada não, desculpa, contínua. Beleza? Eis aí a nossa região delimitada por essas duas regiões aqui. Ó. Nosso gráfico delimitado por essas duas regiões. Entenderam, pessoal? Essa foi a aula de hoje, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem alguns exercícios aí. E eu acho que eu vou gravar também um vídeo complementar fazendo mais exercícios, que eu creio que essa matéria é uma matéria difícil de absorver. E eu creio que vocês vão entendê-la melhor se eu fizer mais exercícios a respeito dessa matéria aí, beleza? Sigam estudando, tirem as dúvidas comigo dessa aula. Estou à disposição para vocês tirarem dúvida. E vamos, que eu tenho certeza que vocês vão conquistar essa fase. Valeu, abraço, até a próxima aula.